Fala, galerinha do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é William Francisco de Castilho, faço parte do quadro docente do Colégio Estadual Maria Carneiro Pinto, situado na querida e belíssima cidade de Santa Bárbara de Goiás. A dica que eu venho trazer para vocês hoje ela é extremamente importante, pois se trata do conteúdo mais cobrado dentro da química, que é a química ambiental. Este é um assunto bastante discutido, pois constitui uma preocupação tanto da sociedade quanto da comunidade científica com respeito às mudanças que estão ocorrendo no meio ambiente do planeta em virtude da minha, da sua e da nossa influência no planeta Terra. Essas alterações, alunos, principalmente as mudanças climáticas, podem provocar efeitos indesejáveis e nocivos à nossa vida. Por isso, o estudo desses processos que vem interferindo no ciclo do meio ambiente e a procura de soluções são questões muito importantes e sempre são cobradas na prova do Enem. O Enem ele tem um interesse especial por esse tema que se enquadra na parte de ciências da natureza, pois ele é bastante abrangente, envolve diversos campos de estudos e desafios atuais. Por isso, alunos, o primeiro passo para se sair bem nas questões de química ambiental no Enem é ler com atenção o enunciado, pois ele próprio dará a direção para o enfoque da questão. Além disso, é importante você estar bastante informado, acompanhando sempre os noticiários. Dentro da química ambiental, os principais assuntos cobrados na prova do Enem são relativos ao efeito estufa e aquecimento global, a chuva ácida, o lixo, a destruição da camada de ozônio e a química verde. Vamos estar abordando cada um desses itens a partir de agora. Tudo bem? Vem comigo! Galera, dando início às nossas dicas, tome muito cuidado entre efeito estufa e aquecimento global. Existem diferenças entre esses dois processos. É muito comum a confusão entre esses termos, efeito estufa e aquecimento global. Eles não são processos iguais, porém existe uma relação entre eles, conforme veremos adiante através da ilustração. Vem comigo. E aí, galera, vamos tentar sintetizar nesse momento o conceito de efeito estufa através dessa ilustração. Conforme vocês podem observar, através das setas amarelas que representam os raios solares são incendidos sobre a superfície terrestre e ela passa sobre um tipo de proteção gasosa. Os raios passam e eles chegam sobre a nossa superfície e parte desse calor, em torno de 80%, é absorvida pela superfície terrestre, mantendo a temperatura média do planeta Terra em cerca de 18 a 20 graus Celsius. Tudo bem? Pessoal, parte então é absorvida mantendo essa temperatura que eu acabei de citar para vocês. O excedente, os raios ultravioletas excedentes, representados pela setinha vermelha na ilustração, têm que ser liberados novamente para fora do nosso planeta, para fora da nossa atmosfera. E aí, esse excesso é liberado e esse processo interior provoca o aquecimento do nosso planeta. Então é isso que acontece. Esse é o famoso efeito estufa. O efeito estufa, por si só, não é algo maléfico. Que isso fica claro. Beleza? Agora nós seres humanos, por ações que vão degradar a natureza, por ações maléficas em relação ao nosso meio ambiente, agravamos o efeito estufa, ou seja, nós aumentamos a intensidade do efeito estufa. É o famoso aquecimento global. E o principal vilão é o dióxido de carbono, o CO2. Todavia, existem outros gases também que deixam o efeito estufa mais intenso, como por exemplo o metano, cuja principal fonte são os ruminantes, as vaquinhas, os bois, outros animais, por meio da fermentação entérica, isto é, a formação de gás no sistema digestivo, que emite o metano para a atmosfera por via oral e fecal. Beleza? Então deu para diferenciar? Efeito estufa é diferente do aquecimento global.
efeito estufa é algo natural. Já o aquecimento global é algo que é provocado pelo ser humano. Tranquilos? Vamos agora responder algumas questões relativas ao efeito estufa e o aquecimento global em questões que foram cobradas em edições anteriores do Enem. Vem comigo. Vamos para mais uma questão do Enem relativa ao efeito estufa e o aquecimento global. Nós temos uma tirinha aí, né? Que fala o seguinte: colocaram a culpa do aquecimento global nas vacas. As outras vaquinhas respondem: e o que faremos? Culparemos as galinhas. De acordo com o relatório A Grande Sombra da Pecuária, feito pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior que a do setor de transporte. A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de... Pessoal, nós falamos anteriormente que as vacas, elas são seres ruminantes, né? Porque através da fermentação entérica, elas acabam formando gases que são emitidos aí na atmosfera, o gás metano. Então as vaquinhas são responsáveis aí pela dispersão do metano na atmosfera. Então vamos para as alternativas. Ele quer saber como que ele contribui para o aquecimento global por meio da emissão de quê? Vamos lá? Letra A, metano durante o processo de digestão. Pronto, alternativa correta, letra A. Nós sabemos que as vacas, através do seu sistema digestivo, elas formam gases, e esses gases são quem? O metano, que são expelidos aí por via oral e fecal na nossa atmosfera. Então, gabarito correto dessa questão, letra A. Tranquilos? Galerinha, dando continuidade às dicas relacionadas à química ambiental, vamos abordar um pouquinho agora sobre a camada de ozônio, sobre a diminuição, a destruição da camada de ozônio. Primeiramente, a camada de ozônio é uma camada que fica situada em uma região denominada estratosfera, situada a 25 km de distância da nossa superfície terrestre. Lá que fica a nossa camada de ozônio, que tem um importante papel de nos proteger contra os raios ultravioletas que são incedidos pelo Sol. Mas, infelizmente, essa camada protetora ela vem sendo destruída pelos gases clorofluorcarbonetos, os CFCs, também conhecidos como fleons, provenientes principalmente das geladeiras, refrigeradores, ar-condicionados e produtos do tipo spray. Beleza? Consequências que a destruição da camada de ozônio pode trazer para nós seres humanos. Ela pode trazer, como por exemplo, câncer de pele, problemas relacionados à visão, à cegueira, pode degenerar o DNA das nossas células. E para as plantas, vai diminuir o crescimento das mesmas, pois se eu tenho uma incidência maior de raios ultravioletas, a fotossíntese dessas plantas ela é diminuída. Tudo bem? Eu gostaria que nesse contexto da camada de ozônio, você como aluno frisasse um pouquinho sobre os protocolos que existem, que foram assinados no decorrer de diversos anos. Como, por exemplo, o protocolo de Montreal, que foi assinado em 1987, o protocolo de Kyoto, que foi assinado em 1997, e mais recentemente o protocolo de Paris. Então, gostaria que você, como aluno, frisasse esses três protocolos: Montreal, Kyoto e também o Acordo de Paris. Beleza? Galera, e a questão da edição 2009 do Enem, do Caderno Azul, questão número 1. A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio e oxigênio, que somam cerca de 90%, e por gases traços, entre eles o gás carbônico, vapor de água, metano, ozônio e o óxido nitroso, que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos por terem menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial, no século XIX,
a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o dióxido de carbono, CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, o desmatamento. Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é: letra A, reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. Nada a ver, né, galera? Letra B, promover a queima de biomassa vegetal responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de metano, CH4. Não só o metano, a gente sabe que tem o dióxido de carbono e outros gases. Então a letra B também não é a alternativa correta. Letra C, reduzir o desmatamento. Olha que interessante, reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o dióxido de carbono da atmosfera. Letra C, alternativa correta. Galera, se vocês observarem, o texto mostrou que o desmatamento aumentou a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, que é um dos responsáveis pelo efeito estufa. Assim, uma alternativa viável seria reduzir o desmatamento, o que aumentaria o potencial das plantas de absorver o CO2 da atmosfera. Trata-se, resumindo aí, a fotossíntese, que faz parte do ciclo do carbono. Então, alternativa correta, letra C. Uma dica importante que eu dou para vocês: vamos estudar um pouquinho sobre o ciclo do carbono. Vamos estudar também sobre a fotossíntese. Beleza? Pessoal, dando continuidade às nossas dicas sobre a química ambiental, vamos abordar agora um pouquinho sobre algo relacionado ao lixo. Beleza? O aumento do lixo gerado, principalmente por causa da enorme quantidade de plásticos, de polímeros que não são biodegradáveis, é um problema de importância mundial que também pode ser e é cobrado no Enem, com certeza, né? Bem como as possíveis soluções para acabar com esse problema ou pelo menos tentar reduzi-lo, né? Um exemplo são os 3 R's. Então vamos memorizar. Os 3 R's são reciclar, reutilizar e reduzir. Não pode ir fazer a prova do Enem sem lembrar dos 3 R's. Reciclar, reutilizar e reduzir. O professor também vai dar uma dica importante para você. Reserve um tempinho dos seus estudos para estudar sobre os polímeros. Beleza? Vamos estudar um pouquinho sobre os polímeros. Algo interessante sobre o lixo, pessoal, é um pouco que aconteceu agora sobre a conscientização das grandes multinacionais relacionadas à fabricação de canudos, né? Nós já temos uma conscientização ecológica, onde a liberação, a fabricação de canudos feitos e produzidos através de polímeros já foi reduzido de uma forma até acentuada. Uma grande vitória para o meio ambiente, para mim e para você. Hoje existem canudinhos que são biodegradáveis, feitos como, por exemplo, de amido, onde o amido não é maléfico para o meio ambiente nem para a gente, né? Então ele pode ser descartado no meio ambiente que não vai trazer prejuízo para ninguém. Inclusive pode funcionar até como alimento para animais aquáticos. Tranquilos? Então, sobre o lixo, a dica que eu dou para vocês, os 3 R's: reciclar, reutilizar e reduzir. Tranquilos? Meninos e meninas, vamos mais uma questão. Agora o Enem de 2012, questão 46 do caderno azul. Questão referente ao lixo. Vamos lá? Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico, e assim reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se em escala internacional a política dos 3 R's, conforme vimos anteriormente: redução, reutilização e reciclagem. Memorizem os 3 R's. Um exemplo de reciclagem é a utilização de... Gente, vamos interpretar o enunciado da questão. Olha o que nos diz no final do enunciado da questão. Um exemplo de reciclagem.
Um exemplo de reciclagem. Então ele falou reciclagem, não falou redução e nem reutilização. Ele pede um exemplo de reciclagem. Então vamos lá? Letra A. Garrafas de vidros retornáveis para cerveja ou refrigerante. Isso é um processo de reciclagem? Não. Esse é um processo de reutilização. Então letra A está descartada. Letra B. Latas de alumínio como material para fabricação de lingotes. Aí sim, né? Nós temos um processo de quê? De reciclagem. Estamos utilizando as latas de alumínio para produzir um outro tipo de material. Aí sim é reciclagem. Então, a alternativa correta, não precisa nem ler o restante, letra B. Galerinha, dando sequência aqui às nossas dicas, né, da química ambiental, vamos abordar agora outro conteúdo que é bastante cobrado na prova do Enem, a chuva ácida. A chuva ácida também ela é resultado principalmente das reações de combustão de combustíveis que contêm impurezas, principalmente o enxofre, como por exemplo o dióxido de enxofre, o SO2, e o trióxido de enxofre, o SO3. Assim como também os óxidos de nitrogênio, né? Como por exemplo o dióxido de nitrogênio, o NO2. Vamos tentar entender a formação da chuva ácida através dessa ilustração que eu dispus aqui para vocês. Analisando a figura, observamos que as indústrias, também poderia ser carros, outras coisas que emitem gases poluentes, elas estão emitindo aí na atmosfera o dióxido de nitrogênio e o trióxido de enxofre. Eles são expelidos na atmosfera, onde tem contato com a água em forma de vapor, né? Ocorre uma reação onde é produzido o ácido nítrico, o HNO3, e também o ácido sulfúrico, o H2SO4. Essa condição precipitada junto com a chuva a gente chama de chuva ácida, que quando se você for analisar aí pela figura, tem contato com árvores ou com outro tipo de vegetação, acaba trazendo algo maléfico para elas. Beleza? Uma dica importantíssima que eu dou para vocês sobre a chuva ácida. Lembrar um pouquinho lá da química inorgânica, sobre os ácidos, a força dos oxiácidos. Se você observar aí, tanto o ácido nítrico quanto o ácido sulfúrico são ácidos fortes. Vão lembrar da classificação? Existem os ácidos que são classificados como ácidos fracos, ácidos moderados, ácidos fortes e ácidos muito fortes. Como que é feita essa classificação com os oxiácidos, professor? Basta pegar a quantidade de oxigênio e subtrair com a quantidade de hidrogênio. Se o resultado for 0, é um ácido fraco. Se for 1, é um ácido moderado. Se for 2, um ácido forte. E se for 3, é um ácido muito forte. Então, tanto o ácido nítrico, que é constituinte aí da chuva ácida, quanto o ácido sulfúrico, o H2SO4, os dois são classificados como ácidos fortes, porque os dois, se a gente for subtrair a quantidade de oxigênio com de hidrogênio, a gente vai ter o resultado de 2. Tá? Então, fiquem atentos aí quanto à força dos oxiácidos. Beleza? Vamos a uma questão do Enem sobre chuva ácida. Vem comigo. Galera, vamos lá. Questão 27 da edição do Enem de 2009, caderno azul, questão referente à chuva ácida. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o ácido carbônico, formado pela reação com dióxido de carbono atmosférico com a água, o ácido nítrico, o ácido nitroso, o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. Esses 4 últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis, como a gente viu na ilustração anterior da chuva ácida. A formação da chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Salientando para vocês que a chuva ácida ela tem em torno de pH igual a 5,6. Lembrando que a água normal, né, ela tem um pH em torno de 7. Tranquilos? Então, chuva ácida, a água tem um pH em torno de 5,6.
A formação da chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto confere maior acidez às águas das chuvas? Pessoal, conforme eu expliquei para vocês na ilustração anterior, você vai ter que recordar o estudo da química inorgânica referente à classificação das forças dos ácidos. Então, analisando todas as letras aí, alternativas que a gente tem dispostas, conforme a gente viu na ilustração anterior da formação da chuva ácida, gabarito correto, letra D. Nós temos aí o ácido, sulfúrico, o H2SO4 e o ácido nítrico, HNO3. Por que são esses dois, professor? Porque são os dois que têm a maior força aí de acidez. Tem força igual a 2. Então, alternativa correta, letra D. Beleza? Galerinha, para finalizar as nossas dicas da aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a química verde, sobre o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável refere-se ao desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual e das gerações vindouras. Uma das partes mais importantes dentro desse desenvolvimento sustentável é a própria química, a química verde. Ela que vai ser a área capaz de procurar desenvolvimento e aplicações para reduzir e eliminar o uso de substâncias que sejam maléficas ou perigosas, né? Tem o mesmo sentido, para o nosso querido e amado planeta Terra. Podemos citar alguns desses avanços que a química verde trouxe para nós, né? Como, por exemplo, a produção de biodiesel, né? Que é um tipo de combustível que elimina menos gases poluentes na atmosfera. Podemos citar também energias limpas, como energia eólica, né? A substituição dos canudinhos de plásticos por canudos de matérias-primas que não trazem prejuízo também para o meio ambiente, entre outros. Tranquilos? Então, o que eu queria passar para vocês na aula de hoje, apesar que foi um tempo bem delimitado, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus, chega de auê, eu quero é aula. Wakanda Forever.